Fala pessoal, olha eu aqui, o EF, e vocês podem me chamar de Escrivão Esquecido. E sei que estou há um bom tempo sem postar, mas relaxa que vamos ter bastante conteúdo. Então se prepara, pois hoje vamos recapitular mais algumas histórias bizarras do anime Yami Shibai. Agora pega seu boné e vem comigo. A nossa primeira história do dia se chama A Deusa do Guarda-Chuva, e não acho que isso é algo bom não. E a história começa mostrando um amigo que foi visitar o outro que havia se mudado para uma grande casa no interior, mas que era bem afastada. Então a mãe do menino chama, pois estava precisando de ajuda, e esse amigo vê do outro lado da rua uma mulher segurando um guarda-chuva e fazendo um barulho de gato. E ele acha estranho, pois não estava chovendo. E quando o amigo volta, diz que queria mostrar para ele como era a cidade, diz que poderiam ir na cidade. Mas o pai dele aparece e diz que era melhor deixar para outro dia, pois a previsão estava dando que poderia chover. E ele diz que já tinha até uma mulher do outro lado da rua usando um guarda-chuva. E o amigo pergunta onde ela estava, e ele diz que estava no outro lado da rua, segurando com a boca, mas do nada ela desapareceu. E nisso o pai só estava olhando com uma cara assustada, então ele diz que houve um problema. Ele faz algumas ligações para saber o que fazia, pois era a deusa do guarda-chuva, e quem a visse teria que fugir, senão daria aquela falecida básica. E ele diz que o menino precisaria ficar trancado em um quarto durante toda a noite, e que em hipótese nenhuma ele poderia abrir a porta, pois ela poderia se disfarçar de outra pessoa para o buscar, e isso seria fatal. E pessoal, estamos falando de crianças, né? Ainda mais se tratando das mequetrefes. E durante a noite um amigo aparece na porta e diz que trouxe alguns biscoitos para ele, e ele abre a porta tranquilamente como se não fosse nada. E mano, esse garoto deve ter problemas, não é possível. E o amigo diz que no dia seguinte, quando tudo acabasse, eles iriam para a cidade para conhecer o local. E agora vem aquele momento que dá aquele arrepio de leve, pois o amigo vai embora e quando vai fechar a porta o amigo reaparece com uma presença maligna, pedindo para ele abrir a porta. E ele percebe que tem algo de estranho e o sal que estava na porta para não deixar os espíritos entrarem começa a sair um cheiro de podre. E como ele não abre, o bicho transformado começa a fazer tudo tremer durante a noite toda. E nisso o sal já tinha até sumido. Então amanhece e aparentemente está tudo bem, pois ele conseguiu sobreviver. Ou não, e acho que ele não volta para casa. É galera, essa foi nossa primeira história e já tremi na base, então agora se prepara, pois comigo as histórias conseguem ficar pior. E a próxima se chama Amaldiçoada. E juro que a cada história desses vídeos dava um arrepio em partes diferentes do corpo. Vocês não têm noção. A história começa mostrando uma mãe e filha. E a filha sofria de uma terrível maldição. E ela possuía um tipo de marcas escuras na pele, onde pareciam marcas de mão. E a mãe aparece e diz que ela encontrou uma pessoa que poderia ajudar a resolver aquilo, mas ela não acredita muito. No dia seguinte, elas vão até o templo religioso, onde encontrariam ajuda. E uma senhora aparece e pergunta o que é que ela sente. E quando vê as marcas, percebe que ela foi amaldiçoada com algo muito forte que ela nunca tinha visto, só escutado falar. E a mãe pergunta o que estava acontecendo e por que fariam isso com ela. E mano, ela chega e diz que começariam a preparar tudo para o ritual. E começa a tocar um tamborzão boladão de fundo, quase que chama o pessoal para tocar no carnaval em Salvador. Elas começam o ritual e dura a noite toda, e ela precisou ficar acordada para dar certo. E quando acorda, aparentemente tudo deu certo, e ela estava curada. E ela estava muito feliz, mas a senhora sabia que aquilo não havia acabado. A menina está vivendo sua vida normalmente, então recebe uma ligação do pessoal do templo, e descobre que aquela velha morreu uma semana depois daquele ritual, pois assim que terminou, ela foi embora e ela estava pensando o que estava acontecendo, e as marcas apareceram no corpo dela e ela não conseguiu resistir. O assistente da sacerdotisa diz que antes de ela morrer, ela estava muito preocupada, e diz que antes de falecer deixou uma mensagem, e diz que ela deveria aproveitar os últimos dias de vida dela, pois algo poderia acontecer. E quando ela está indo para a escola com sua amiga, a marca reaparece, mas dessa vez no pescoço. E mano, se no braço dava aquela doída humilde, imagina no pescoço. Acho que é outra que não vai ficar para contar a história. Galera, eu para resolver isso já teria feito outros bonecos que estaria tudo certo. Nego faz boneco a rodo por aí, quem sou eu para não fazer alguns de garantia? Tá de bobeira. Eu já embonequei logo 5. É pessoal, essa é a nossa primeira parte. Espero que tenha gostado e recomendo que você assistir as histórias, que garanto que vai sair arrepiado até dos cabelos do nariz, igual a mim. E se inscreve no canal com o sininho ativado para fortalecer na mandioca assada. Mas agora vamos para mais algumas histórias. E a nossa próxima história se chama A Lua, e já começa mostrando uma equipe de jogadores de beisebol que estavam hospedados em um chalé. Durante os treinos, eles estavam conversando, pois
pois o treino estava bem pesado, pois eles precisavam ganhar as ligas onde só tinham times fortes. E o mais velho da equipe diz que o local não mudou nada desde a última vez que estiveram ali, e que Dai caiu no buraco do vaso, mas de alguma forma ele não lembrava do que aconteceu, pois foi algo traumatizante. Então de madrugada Dai vai no banheiro, e galera, sabe aquele banheiro que é um buraco no chão, que precisa cagar abaixado? É tipo isso. Se fosse comigo estaria explicado porque eu caí lá várias vezes, e ele não se lembra daquilo ter acontecido anos atrás, até que ele olha pra lua e lembra que estava dentro do buraco e sentiu a presença de alguém observando. E quando o bicho apareceu eu me caguei todo, mas os amigos dele apareceram na hora, senão ele seria pego. E depois geral começa a zoar ele de Dai cagadinho, e quando ele estava lavando a mão, acha que viu algo, mas que era apenas a imaginação dele. Mas a porta do banheiro se abre e ele vê pelo espelho alguma coisa cabulosa saindo de dentro do vaso. E garanto que não foi o barro que ele largou lá não, pois tinha mão e cabeça. E mano, eu já chegaria na voadora sem perdão nenhum. Quem nunca jogou cal no vaso porque a bosta ficou presa? E nem a descarga e nem o cabo da vassoura serviu. Vocês dão mole, meu irmão. Vem comigo que vão aprender várias dicas de sobrevivência no dia a dia. Agora, para finalizar, vamos para a última história, que se chama O Filme. E essa história começa contando o que aconteceu com 3 garotos durante as férias de verão. E eles aproveitaram as férias para fazer de tudo e deixaram pro último dia para poderem fazer o trabalho da escola que foi passado. E agora eles estavam cansados para conseguir fazer a tempo. E com isso vemos que eles devem ser brasileiros, pois aqui quem nunca esperou um dia antes da prova para poder começar a estudar na adrenalina de saber que vai tirar uma nota ruim, mas que ainda assim tem fé que pode dar bom. Quem nunca fez isso não sabe o que é viver. Um dos amigos, que deve ter o cocô na cabeça, diz que tem uma fita onde dá pra ver um fantasma. E ele diz que foi uma fita que seu irmão gravou quando entrou em um lugar abandonado. E quando foi assistir a gravação viu vários fantasmas que não apareceram na hora. E a fita estava toda enrolada em fitas, mostrando que não era pra ninguém assistir. Mas estamos falando de moleques mequetrefes. Eles começam a assistir e aparecem algumas imagens estranhas e um cemitério. E eles acham bizarro e aparece na imagem como se fosse uma pessoa observando. Mas eles dizem que não é nada e deve ser apenas uma árvore. E quando ele vai olhar novamente, o bicho sumiu da tela e ele tenta voltar para ter certeza do que viu, mas não aparece nada. E do nada o bicho estava mais perto da tela e ele fica aterrorizado. E quando ele vai olhar para os amigos para perguntar se eles estavam vendo, os 2 amigos se transformaram em 2 bichos enormes, cabulosos. E mano, olha esses 2. Acho que a única opção é se fingir de morto, para ver se eles vão embora. Galera, tá doido, essas histórias conseguem ser piores do que filmes de terror, ainda mais quando se trata de japoneses. Eles têm uma criatividade bizarra em relação a essas coisas. Mas é isso, galera. O que vocês fariam se tivesse na situação dessas histórias? Acho que não ter amigos já resolve a maioria das coisas, pois parece que os amigos que nos ferram nessas histórias não é possível. Pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui, espero que tenham gostado das histórias de hoje e vou trazer mais amanhã, porque tô afim. E quero meu tender de fim de ano, e quero trocar o pneu da minha bike para poder levar meus 5 filhos de uma vez para a escola. Mas é isso, então obrigado a todos, beijos, abraços e fui!